E aí, meninos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos para a segunda parte da calorimetria. Eu dividi essa matéria em três partes. Calorimetria 1, que é o estudo do calor sensível, a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de uma certa massa, de uma substância. É aquela fórmula Q igual a mc delta θ. Nessa aula, vocês vão estudar como que muda, qual é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma substância. E na terceira aula, nós vamos misturar quente com frio, produzir mudança de estado físico ou não. Então, a calorimetria eu dividi em três partes para ficar bem explicadinho para vocês, tá bom? Então, ó, vou tirar minha carinha para o arquivo não ficar pesado. Um abraço a todos e vamos estudar. Bom, meninos, então vamos fazer o seguinte. Primeira definição é como calcular a quantidade de calor latente. O que é essa quantidade de calor latente? Veja, é a quantidade de calor necessária para mudar de estado físico um corpo de massa m. É muito tranquilo. Então, você tem, por exemplo, uma porção de água. Você vai fornecer uma certa quantidade de calor para que a água mude o seu estado físico, por exemplo, do estado líquido para o estado de vapor. Essa quantidade de calor necessária para mudar o estado físico, nós chamamos de quantidade de calor latente. E na mudança de estado físico de certa quantidade, nós verificamos uma razão importante. Ó. A quantidade de calor que você fornece dividido pela massa que está mudando de fase é uma constante. E essa constante é chamada de calor específico latente, que nós vamos simbolizar pela letra L. Apesar do nome ser calor específico latente, muitos simplesmente falam apenas calor latente, tá? Então você tem, veja para você não confundir, o calor específico sensível é o Czinho. Aquela quantidade tem a ver com a mudança da temperatura para 1 grama de um certo material. Aqui nós estamos falando na quantidade de calor necessário para mudar 1 grama no estado físico de um certo material. Daqui a pouquinho tem uma tabela com alguns valores para você ver o real significado desse L. Então, para você calcular a quantidade de calor necessária para produzir tal mudança de estado físico, é muito simples. Ó. A quantidade de calor Q é a massa que você vai mudar de fase, vezes essa constante L, que é o calor específico latente. Esse L depende, você vai perceber que depende do tipo de mudança de estado físico, se é uma vaporização, se é uma fusão e também do material. Tranquilo? Então, daqui para frente, você tem duas fórmulas para calcular a quantidade de calor. O Q igual a mc delta θ, que é a quantidade de calor sensível. E o Q igual a m vezes L, que é a quantidade de calor latente. Tranquilo? Olha só essa tabela. Tabela de calor específico latente e, claro, né, sobre pressão normal. Vocês vão notar que as mudanças de fase, elas dependem da pressão. Você está acostumado a falar que a água sofre fusão a 0 graus Celsius e sofre vaporização a 100. Lembra que esses valores são valores submetidos à pressão normal. Então, vamos lá. Olha só no caso da água. Para eu mudar de fase, por exemplo, para a água sofrer a fusão, você lembra o que é a fusão? Do estado sólido para o estado líquido. Ela precisa, para cada grama, 80 calorias. Então, imagina a água no estado sólido, ou seja, gelo. Se já estiver a 0 graus Celsius, se você começar a fornecer calor para esse bloco de gelo, ele não vai mudar a sua temperatura enquanto ele não sofrer toda a sua fusão. Olha, quando a substância é pura, você vai perceber que a temperatura de mudança do estado físico é constante. Então, se a água sofre fusão a 0 graus Celsius, enquanto eu forneço 80 calorias para ela, eu consigo sofrer a fusão de 1 grama. Então, 80 calorias por grama. Olha como é fácil. Ó. 80 calorias que você tem que fornecer para derreter cada grama de água. Agora, olha como é que a vaporização é bem maior. Ó. É muito mais difícil vaporizar do que fundir. A vaporização, você precisa fornecer 540 calorias para vaporizar cada grama. E isto, a água já estando a 100 graus Celsius. Legal? Então, olha só o procedimento. Você fornece um bloco de gelo que está a 0. Cada grama você fornece 80 calorias, até o gelo derreter
totalmente. Se você continuar fornecendo calor, aí essa água começa a aquecer. Mas aí é a quantidade de calor sensível, aquela fórmula anterior, mc delta θ, até a água chegar a 100. A hora que chegar a 100 graus Celsius, aí a cada 540 calorias que você fornece, você consegue vaporizar 1 grama. Tranquilo? Então são valores destinados apenas à mudança de fase. E aqui tem os outros exemplos, né, para você ver de alguns materiais, ó, o alumínio, o cobre, o ferro. O ferro, ó, 65 calorias você já consegue fundir 1 grama. Só que o problema é que a temperatura de fusão do ferro é muito grande, né? Mas chegou na temperatura de fusão, aí fica fácil. Cada 65 calorias derrete 1 grama. A vaporização, 1.600 calorias para cada grama. E assim por diante, é assim que você interpreta essa tabela. Então, o que você tem que ter aqui? Ó? O calor específico latente depende da substância, né? Se é água, se é ferro, se é chumbo, e do tipo de mudança de estado que está ocorrendo. Pessoal, tranquilo? Vocês lembram dos estados da matéria? Nós temos outros estados, né, como por exemplo o estado de plasma, mas essas configurações nós vamos estudar num certo aprofundamento, não precisa se preocupar agora. Preocupe apenas com os 3 estados mais comuns, sólido, líquido e vapor. E com relação às mudanças de estado físico, vamos lembrar aqui quais são os nomes. Faz um exercício mental aí, ó. Sólido para líquido, fusão. Líquido para vapor, como é que chama? Vaporização. Sólido para vapor diretamente, sublimação. Muito bem, vamos pensar o contrário, ó. Só que lembra que nesses 3 casos, você tem que fornecer calor ao material para que sofra a fusão, a vaporização ou a sublimação. Se o corpo está no estado de vapor e vai para o estado líquido, então ele vai perder calor. Então, a liquefação, também chamada de condensação. Líquido para sólido, solidificação. E o contrário, vapor para sólido diretamente, o contrário de sublimação, também é chamado de sublimação mesmo, ou ressublimação, tá? Então, atentem esses nomes que a gente vai utilizar direto. E com relação à vaporização, tem uma curiosidade. A vaporização ela pode ser de 3 maneiras. A evaporação, que é o processo natural e lento, ocorre apenas na superfície do líquido. Então aqui tem um exemplo, ó, você tem uma vasilha de água no seu quarto, você deixa lá para aumentar a umidade. Com o tempo, vai diminuindo a massa de água da vasilha, pois parte dela sofreu vaporização. Mas como é um processo lento, natural, na temperatura ambiente, você chama de evaporação. É o mesmo exemplo da roupa secando no varal, ok? É um processo de vaporização, mas como é muito lento, nós chamamos de evaporação. Outro processo é a ebulição. Esse processo que é o forçado e rápido e ocorre de forma tumultuada em todo o líquido. Então, é aqui que você... quando a gente fala, olha, a temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius, essas temperaturas que são fixas, né? Imaginando aqui numa pressão constante, na pressão natural, pressão atmosférica de 1 atm, no caso da água 100 graus Celsius, essa temperatura que a gente diz que é de ebulição, porque foi um processo forçado, rápido, você fornecendo calor continuamente, até perceber a mudança de estado físico, ok? Olha o desenho aqui da ebulição, a água fervendo, né? No fogão, por exemplo. E o outro processo é a calefação. É um processo de vaporização muito rápido, quase que instantâneo. Eu vou te dar um exemplo que você vai gostar. Olha lá, ó, água no sanduíche, na chapa quente. A hora que você coloca aquele pinguinho de água na chapa quente, ela muda de estado físico quase que instantaneamente. Então, isso é chamado de calefação. Tranquilo? Então, a vaporização tem evaporação, um processo lento, calefação, um processo rápido, muito rápido, instantâneo, e a ebulição, que é o que a gente mais vai utilizar, as temperaturas de ebulição que vão aparecer nos gráficos. Tranquilo? Pessoal, tem um diagrama que é conhecido como diagrama de aquecimento ou resfriamento, dos mais importantes, isso é muito cobrado, mas põe muito nisso, e é um diagrama bem tranquilo. Olha só, geralmente o eixo vertical mostra a temperatura do material
e na horizontal no eixo X, ou aqui é a quantidade de calor, deixa eu colocar aqui o ponteirinho para ficar mais bonitinho, ó. Então aqui no vertical é a temperatura e na horizontal costuma ser a quantidade de calor, ou também o tempo, muitas vezes vem o tempo de aquecimento. Como que a gente começa um diagrama de aquecimento? Então vamos supor que o material está inicialmente no estado sólido a uma temperatura θ0. Se você começar a fornecer calor a ele, o que vai acontecer? Ele vai aquecer, ele vai aumentar a sua temperatura, mas até atingir a sua temperatura de fusão. Então, no caso do gelo, por exemplo, sob pressão normal, se você pega um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius, ele vai aumentando a temperatura até chegar no 0 graus Celsius. Bom, chegou na temperatura de fusão, à medida que você continua fornecendo calor, o que acontece agora? A temperatura se estabiliza. Pessoal, para substâncias puras, durante a mudança de fase, a temperatura é constante. Ó, cuidado. Então, se você vê um diagrama, eu estou fornecendo calor e a temperatura estabilizou, quer dizer que ele está sofrendo a fusão. Então, aqui é uma mistura de sólido mais líquido. Ó. Olha que interessante. No comecinho aqui, você só tem sólido. No finalzinho, você só tem líquido. Intermediário, você tem um conjunto, o sólido mais líquido em equilíbrio térmico. Quanto mais você fornece calor, mais vai sofrendo aqui a fusão, até terminar o processo. A hora que termina o processo, se você continuar fornecendo calor, o que vai acontecer agora? Você vai aquecer o líquido, né? Não sofreu fusão aqui, já não virou líquido? Então agora vai sofrer aquecimento, até chegar na temperatura de ebulição. No caso da água, pressão normal, 100 graus Celsius. Pessoal, chegou na temperatura de ebulição, continua fornecendo calor, a temperatura se estabiliza novamente, ó, para sofrer a ebulição, para sofrer a vaporização. Muito bem, então só termina o processo, só termina a mudança de fase, né, aqui no finalzinho, né, que representa o término da mudança de fase. E aí, se você continuar fornecendo calor, você agora vai aquecer o vapor. Tá vendo? Então, repare nesse diagrama que durante as mudanças de fase, na substância pura, a temperatura é constante. Então, como que eu calculo essa quantidade de calor daqui até aqui, ó? Quanto que eu gastei para sofrer essa fusão, para produzir essa fusão? Você vai usar a fórmula da aula de hoje. Quantidade de calor é igual a M vezes L, a massa da substância que você está mudando de fase, e o L, que é aquela constante, calor específico latente, aqui de fusão e aqui de vaporização, porque são valores diferentes. E como que você calcula essa quantidade de calor aqui, ó, para aquecimento, tanto do sólido, quanto do líquido, quanto do vapor? É a fórmula da aula passada. Quantidade de calor Q é igual a M vezes C vezes Δθ. Tranquilo, pessoal? E olha que curioso, né? O vapor também pode ser aquecido. Se chegou um vapor a 100 graus Celsius, você continuar fornecendo calor, ele vai aquecer para 110, 120, 130 e assim por diante. Meninos, tem um monte de exercício no livro de vocês que tem esse diagrama aqui. É um diagrama muito importante, tá? Então, estudem, façam exercícios que envolvem ele e depois eu corrijo com vocês. Eu vou fazer um exemplo. Olha esse exemplo do material de vocês, está na página 262. Na página 262, exercícios de aula 3 e 4. Olha só como são simples. No 3, um corpo de massa 200 gramas é aquecido em laboratório por uma fonte de calor de potência constante. O gráfico abaixo mostra a temperatura do corpo em função do calor recebido. Considerando que o corpo esteja inicialmente no estado sólido, isso aqui é importante, ó, então aqui é sólido, pode-se afirmar que o seu calor específico na fase líquida. Então vamos lá. Veja bem, se isso aqui é sólido, aqui é aquecimento do sólido, aqui é a mudança de fase, como é que chama? Fusão, né? E aqui já é o aquecimento do líquido. Ele quer que você calcule o calor específico sensível, apesar de não falar, né? Se fala só calor específico, geralmente é o calor específico sensível, olha as unidades, ó, na fase líquida. Então seria esse intervalo. O que é que você vai fazer? Ó? Usa a equação Q, mc Δθ.
Mas qual é a quantidade de calor que você usou nesse processo? Você tem que tomar muito cuidado, porque aqui no eixo horizontal são valores acumulativos. Então você gastou de 0 a 3.200 para aquecer o sólido. De 3.200 para 8.400 dá uma diferença de quanto? 5.200, né? É para sofrer a fusão. De 8.400 foi para 12.800 no gráfico, então o intervalo que você gastou aqui foi 4.400. 12.800 menos 8.400. 4.400, que é a quantidade de calor produzida, né, fornecida nesse processo, a massa 200 gramas, o Czinho é o que você quer, e a variação de temperatura 40, de 60 para 100, tranquilo? Fez o cálculo, achamos aqui o Czinho 0,55. Resposta letra A. Legal? Agora, olha a continuação do exercício. Em relação à questão anterior, o calor latente de fusão é quanto? Pessoal, a fusão não ocorreu nesse intervalo aqui, Agora, para calcular o calor latente de fusão, é isso aqui que ele quer, o calor específico latente. Tranquilo? É o L. A quantidade de calor você tem aqui, de 3.200 a 8.400, nós gastamos 5.200. A massa que está mudando de fase, 200 gramas. Olha o L, só passar dividindo, dá 26 calorias por grama. Entendeu o significado disso aqui? Para cada grama desse material, para sofrer a fusão, eu tenho que fornecer 26 calorias. Tranquilo, não é? Então, pessoal, agora é com vocês. Realizam aí as suas tarefas, continuem estudando, depois a gente faz mais problemas, tá bom? Um abraço para todos vocês.